Bom dia, pessoal! Este é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos em que nós vamos aprender como usar transistores para amplificar sinais de tensão. Antes de entrar no assunto principal, vamos relembrar alguns conceitos discutidos nas aulas passadas. Na junção entre base e emissor, a polarização tem que ser direta. Essa polarização é mostrada aqui, e é representada por VG, que corresponde à tensão de base menos a tensão de emissor. E na junção entre coletor e base, a polarização tem que ser reversa, que é mostrada aqui, como a tensão VCB. VCB representa a tensão de coletor menos a tensão de base. Só que esse modo de polarizar com VCB não é muito útil. Vamos ver, daqui a pouco, que é melhor polarizar o transistor com uma fonte entre o coletor e o emissor, que é chamada de VCE. Nesse caso, VCE é a soma de VCB com VBE. Vamos mostrar isso aqui embaixo. VCE é igual a VCB mais VBE. Além disso, VCB é igual a VC menos VB. E VBE é igual a VB menos VE. E os dois termos VB se cancelam, e sobra VC menos VE, que é igual a VCE. Por favor, confira esse cálculo. Polarizar a função coletor-base usando VCE é melhor do que polarizar por VCB, porque, quase sempre, é melhor que o terra dessa fonte VCE esteja ligado ao mesmo potencial que o negativo da fonte VBE. Vamos ver a razão disso, mais tarde. Pessoal, vocês devem se lembrar porque essas regiões, o emissor, a base e o coletor, têm esses nomes. Vamos relembrar. O emissor emite os portadores, em um lado na base, nesta junção entre emissor e base. Nesse transistor NPN, quais são os portadores de carga usados? P ou N? Digam se esses portadores são majoritários ou minoritários. Aqui, os portadores são do tipo N, pois os elétrons é que são injetados. Como os elétrons são injetados na base, e ela é do tipo P, então os portadores na base são minoritários. Então, no caso deste transistor, que é NPN, os portadores emitidos são do tipo N, ou seja, são os elétrons. Esses portadores do tipo N, os elétrons emitidos na base, então viajam para a região da junção base-coletor. Vocês lembram qual é o mecanismo de condução desses portadores? Deriva ou difusão? Isso. Difusão. Como sabemos isso? A condutividade da base é alta ou baixa? Nessa figura, temos aqui, do lado esquerdo, uma representação do transistor bipolar NPN.
O transistor NPN é um dos dois tipos de transistores bipolares que existem. O outro tipo é o transistor PNP. Nos transistores NPN, há três regiões, duas regiões do tipo N, e, no meio delas, uma região do tipo P. A cada região, são conectados três terminais metálicos, usando contatos metálicos entre os terminais e as regiões N e P. Esses três terminais têm nomes: emissor, coletor e base. Esses nomes, emissor, coletor e base, são usados tanto para designar os três terminais, como as três regiões internas. Assim, o nome emissor pode se referir ao terminal do emissor ou à região dopada correspondente. Coletor pode se referir ao terminal do coletor ou à região interna, do tipo N. E a base pode ser o terminal da base ou a região da base, aqui no meio, do tipo N. Aqui, à direita da figura, nós temos o símbolo usado para representar o transistor NPN. Aqui embaixo, indicado pela seta, temos o emissor. A seta para fora indica que o transistor é do tipo NPN. Se fosse para dentro, seria PNP. Aqui, temos o coletor, e aqui, a base. Vimos que o transistor tem duas junções PN. Vocês devem se lembrar como elas devem ser polarizadas. Se devem ter polarização direta ou reversa. Relembraremos agora como a junção base-emissor deve ser polarizada. Com a dopagem, os semicondutores se tornam condutores. Eles ficam com uma condutância não tão alta, como o cobre, mas, ainda assim, são condutores com qualidade relativamente boa. Outra pergunta: pensem onde as tensão de polarização aplicadas aos terminais se concentram, dentro do diodo. Elas se concentram nas junções. Assim, há pouco campo elétrico nas regiões que não são junção. Portanto, com pouco campo elétrico não há condução por deriva muito alta, e o mecanismo de condução predominante é a difusão. Um outro ponto a relembrar: o coletor, como estão polarizado reversamente, coleta os portadores minoritários, que são os elétrons emitidos pelo emissor, do outro lado da base, não deixando nenhum elétron na junção. Vamos agora relembrar alguns modelos de circuito para o transistor. O primeiro é esse aqui. Nesse modelo, o transistor que está aqui representado por linhas claras pode ser substituído por este desenho de circuito de linhas escuras. Vamos redesenhar agora esse mesmo desenho, tirando a representação do transistor e deixando só com linhas escuras. Esse modelo é o modelo de grandes sinais para o transistor bipolar. Nele, temos os terminais de base, coletor e emissor. Também temos um diodo e uma fonte de corrente controlada por tensão. É importante lembrar que, para que esse modelo funcione, é necessário que a tensão entre coletor e base seja maior ou igual a zero. Ou, dito de outra forma, que a tensão entre coletor e emissor seja maior que a tensão entre base e emissor, VBE. Se esses requisitos forem atendidos, então esse modelo funcionará bem. O modelo contém também a constante I, S, que é um pouco diferente.
mas é análoga à constante I/S do diodo. Assim, a constante I/S do transistor é prima irmã da constante I/S do diodo. E os valores dessas constantes não são muito diferentes. Só relembrando, o valor I/S é dado por essa expressão. E o valor típico para I/S é um valor pequeno. Como se vê na equação, esse valor depende de muitas variáveis, e pode variar muito. Mas podemos dizer que, em geral, ele é pequeno. O valor de 10 a menos 15 poderia ser um exemplo. Mas podem ser valores maiores ou menores também, como, por exemplo, da ordem de 10 a menos 16 ou 10 a menos 17. Lembramos também que a expressão mais precisa para a corrente de coletor, IC, é esta, mostrada aqui, em que aparece um "-1" adicional. Vamos investigar o que acontece quando o valor de IC é diferente de zero. Por exemplo, igual a 1 mA, ou seja, 10 a menos 3. Vamos supor, como exemplo, que IS seja igual a 10 a menos 15, lembrando que IS pode ter muitos outros valores. Nesse caso, quando IC tem esse valor, esse termo exponencial deve ter o valor de aproximadamente 10 a 12, ou seja, muito maior do que 1. Dessa forma, se soubermos, por intuição, ou por alguma informação adicional, que a corrente IC é diferente de zero, em geral, podemos ignorar o 1 e usar essa fórmula simplificada, aqui do lado. IC é igual a IS vezes a exponencial de VB, dividido por VT. Vamos agora voltar ao modelo. Temos aqui as expressões para IC e para IE. Vemos que IB é igual a IC dividido por beta. Por exemplo, se beta for igual a 100, IC será 100 vezes maior do que beta. Agora, vamos lembrar da lei de Kirchhoff dos nós. De acordo com ela, a corrente IE do emissor é dada pela soma das correntes de coletor e de base. Ou seja, IE é igual a IB mais IC. Então, podemos agora calcular a expressão para IE. Por favor, pare o vídeo agora e calcule a expressão para IE, somando as expressões para IB e IC. Pare o vídeo e faça isso agora. Vamos então ver o resultado. Aqui está o resultado. Vemos então que, como beta é alto, a corrente de coletor é bem maior que a de base. E a corrente de emissor é um pouco maior do que a de coletor. Por exemplo, se beta é igual a 100, a corrente de coletor será 100 vezes maior que a corrente de base. E a corrente de emissor será 101 vezes maior do que a corrente de base. Resumindo, de acordo com esse modelo, se o transistor estiver sendo utilizado corretamente, se for aplicada uma tensão VB, entre a base e o emissor, o transistor fará que as correntes de base, emissor e emissor sigam os valores definidos por essas equações. Ok, pessoal. Vamos acrescentar alguns comentários adicionais. Na verdade, esse modelo que nós vimos
existe em outras formas equivalentes e eu queria apresentar algumas dessas formas para vocês. Só relembrando, no nosso modelo nós temos então a base, o coletor e o emissor aqui, tá? E vamos supor que nós aplicamos aqui entre a base e o emissor uma tensão aqui VBE, tá? Uma tensão aqui VBE, ok? E aqui vamos supor que eu dê um jeito de que apareça aqui sempre uma tensão VCE, tá? O VBE ele polariza esse diodo, né? Na verdade ele polariza a junção base e emissor, que se comporta aproximadamente como um diodo. Então essa tensão vai ser algo em torno de 0,7, 0,8, não mais do que isso. E aqui na tensão VCE, eu tenho que polarizar de tal forma que a tensão no coletor seja maior que a tensão na base, né? Porque a base na junção coletor-base tem que estar polarizada reversamente. Então, de forma assim aproximada, né? O ideal é que a tensão de coletor sempre fique acima da de base, ou de forma equivalente, que o VCE seja sempre maior do que o VBE, ok? Então, nós estamos aplicando. Quem gera toda a ação no transistor é, na verdade, o VBE, né? É a tensão que, de fato, controla a corrente no transistor. Então, vamos supor que nós temos aqui um VBE, tá? Vou apagar aqui para dar um pouco mais de espaço. Só relembrando como é que funciona o transistor. Pessoal, vamos só repassar alguns pontos que nós vimos na última aula, só para ajudar aqui na discussão. Aqui nós temos então o transistor, vamos dizer um transistor NPN, e aqui vamos representar a base, o emissor e o coletor, né? Aqui nós desenhamos também o símbolo do transistor, só para ter uma referência, tá? Então temos aqui a base, o coletor e o emissor. Vamos então relembrar como funciona esse dispositivo? Então, vamos continuar. Ops, tem um errinho aqui, né? Aqui é a base e aqui é o emissor. Então vamos lá. Aqui nós colocamos um terminal do coletor, o terminal da base e o terminal do emissor. Essa junção base-emissor nós polarizamos positivamente, né? Vamos chamar uma tensão VBE. Qual é o valor dessa tensão? Pequeno, né? Uma junção polarizada diretamente, ela nunca deve passar de 0,8, né? Na região de 0,7 a 0,8, tá? Talvez um pouco mais, um pouco menos, tá? E deve ser uma tensão bem precisa para ter o valor realmente necessário, tá? E essa junção aqui a gente polariza reversamente, tá? Então, reversamente, tá? Tensão entre coletor e base, tá? Mas a gente não costuma polarizar desse jeito, né? Geralmente a gente prefere polarizar a junção coletor-base dessa forma aqui, colocando a tensão entre o coletor e o emissor. Vamos chamar aqui de VCE, né? E aqui, né? Conectamos esse terminal aqui. A gente prefere colocar aqui, porque se colocar aqui, o terra dessa fonte aqui vai estar conectado aqui no mais dessa fonte. E aí você poderia precisar de duas fontes, né? Desse jeito aqui,
quando você coloca os dois lados negativos no mesmo ponto, você pode usar a mesma fonte, né? Você pode tentar usar essa fonte, fazer um divisor de tensão e usar essa aqui, tá? Então isso aqui é mais conveniente, tá? Essa junção aqui tem que ser polarizada reversamente ou então com polarização zero, que é o caso, praticamente um caso limite, né? Então, basicamente, essa tensão aqui no coletor tem que ser maior do que essa tensão no coletor, tem que ser maior do que essa tensão da base. Ou então, essa tensão VCE aqui tem que ser maior do que a tensão VBE. Ok? Daqui a pouco a gente vai relembrar por que essa junção é polarizada reversamente. Bom, vamos relembrar então. Nessa junção base emissor, bom, agora vamos tentar ver como seria a sequência, né? O que causa o quê? Geralmente o primeiro responsável por toda a ação é o VBE. Tá? O VBE, você aplica o certo VBE. O VCE não é tão importante, ele é essencial, né? Porque ele tem que manter essa junção polarizada reversamente, mas quem causa a ação é o VBE. Então, o VBE, como você tem uma junção polarizada diretamente, você causa os portadores negativos, né? Positivos, de se acumularem desse lado de cada junção. E os negativos daqui, eles pulam para o lado de cá. Tá? E não são simplesmente cargas livres, né? São cargas em excesso, na verdade. Tá? Então, essas cargas vão se difundir para cá, ficar por aqui, e essas aqui vão para cá. Tá? Só relembrando, na verdade, vocês lembram a diferença da dopagem do emissor para a base? Quem é mais dopado? A base tem uma dopagem muito baixa e o emissor tem uma dopagem muito alta. Então, esses elétrons que passam para cá é uma quantidade bem alta, e esse aqui é uma quantidade que é grande, mas muito menor do que a de elétrons. Tá? Então, aqui na verdade, eu vou desenhar um número menor aqui, né? Tá? É bem menor ainda do que está aqui, representado aqui, tá? Mas só para ter uma ideia. Tá? Bom, desse lado de cá, nós temos uma junção polarizada reversamente. Tá? E nós sabemos que uma junção polarizada reversamente funciona como se fosse uma barreira, né? Uma barreira de potencial, uma muralha, né? Que bloqueia os portadores positivos. É como se fosse uma muralha que bloqueia os portadores majoritários. Entretanto, o transistor tem aquela mágica que ela faz surgir de forma mágica, né, portadores minoritários do lado de cada junção. Tá? Então, qualquer portador minoritário, que no caso são elétrons, né, já que aqui é o material tipo P, qualquer elétron que chega aqui dando bobeira, né, ele é puxado para dentro. Tá? Ele é coletado, né, pelo coletor. Então, aqui desse lado você tem uma concentração zero. Tá? E desse lado aqui você tem uma concentração alta, que essa concentração aqui tem a expressão que você deve lembrar, né? Ela é K vezes E elevado a VBE sobre VT. Tá? Então a concentração aqui é controlada por essa função exponencial, que é a função que aparece no modelo do transistor que nós vamos rever aqui. Né? Então, o que acontece agora é o seguinte: esses elétrons se difundem para lá. Tá? E esses elétrons que saem daqui, basicamente formam o IE. Né? Seria basicamente o IE. Tá? Para ser justo, né, vou mencionar uma outra parte do IE também. Também seria
tem uma parte aqui dos portadores majoritários das lacunas, né? Tem uma parte dos portadores majoritários da base, que são lacunas, que vão vir para cá também. Tá? E elas vão poder vir para cá também. Tá? Só que essa parte é muito pequenininha. Por quê? Porque a gente fez a base muito levemente dopada. Então ela é pequena e nós vamos até ignorar. Tá? Ok? Então, aqui na corrente emissor, a corrente emissor, será que ela estaria para baixo ou para cima? O que é que vocês acham? Olha, um monte de elétrons indo para lá, né? E um pouquinho de lacunas vindo para cá, né? Vai dar, na verdade, eles vão se somar, né? Porque os elétrons subindo, do ponto de vista convencional, são igual lacunas. Os elétrons subindo se comportam iguais a lacunas descendo, tá? Então, o IE está para cá. Ok? Seriam esses elétrons mais essa pequena quantidade descendo que a gente ignorou. Tá? Bom, agora nós temos aqui o coletor. Né? O que acontece é o seguinte, pessoal. Esses elétrons que se difundem, são captados aqui, uma parte deles desaparece. Na verdade, ele colide com os portadores positivos que estão aqui naturalmente na base. Tá? Com isso, uma parte então, desses elétrons, uma porcentagem, não chega aqui. Tá? É por isso que vocês devem lembrar, né, que a corrente de coletor é um pouquinho menor do que a corrente de emissor, porque uma pequena porcentagem não chega, porque ela se recombina com esses portadores. Ok? Inclusive tem um nome, assim, essa pequena diferença, né? Vamos supor, chega a 90%, né? Chega a 99%, né? 99% que sai aqui, chega aqui e 1% desaparece. Então, tem um nome, né? Que é o IC igual a alfa IE. Ok? IC e alfa igual a alfa IE. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse alfa. Tá? Bom, mas tem um problema, né? Quando os elétrons saem daqui e se recombinam, você fica com lacunas a menos, né? E o que acontece é o seguinte: essas lacunas são providas pela corrente de base que vem para cá. Tá? Porque quando o elétron se recombina com as lacunas, você precisa de novas lacunas. Então, essas novas lacunas são providas aqui pela base. Na verdade, são elétrons que saem, gerando de novo as novas lacunas. Tá? Só que elétrons saindo se refletiria o que é aqui na corrente de base. Essa corrente de base aqui seria entrando ou saindo? Bom, são elétrons saindo, então é corrente convencional entrando. Então o IB está entrando. Ok? E a corrente de coletor aqui, pessoal, ela estaria entrando ou saindo? O que é que vocês acham? Um monte de elétrons sai daqui, 1% se perde aqui, 99% chega lá, então saem elétrons, né? Então, do ponto de vista convencional, seria o quê? Seria uma corrente aqui entrando. Então, nós vimos aqui que pela lei de Kirchhoff, né? Aqui é como se fosse um nó, entra, sai. Então, nós temos que o IE é igual ao IB mais o IC. Ok? Bom, então vamos à sequência. Então, VBE gera um IE, né? Parte dessa corrente aqui se recombina, né? Tá?
e é compensada pelo IB, então gera um IB e um IC. Tá? Em alguns livros, eles preferem botar uma sequência diferente, né? O VBE gera um IC, que gera um IB que é proporcional, e a soma dos dois gera um IE. Né? Então você tem o IC, você tem o IB, que é o IC sobre beta, né? Só uma parte chega, né? Que é o IC sobre beta, e o IE, que é a soma dos dois, IB mais IC. Tá? Então nós relembramos de forma bem simples a física do transistor. Peço então que vocês sempre tentem relembrar ou aprender coisas novas sobre esse mecanismo de funcionamento. Agora vamos completar aqui o modelo. Né? Então, se a gente aplica o VBE, vai aparecer aqui um IC, que é igual a quanto? É dado por IS. A constante IS, como o IC é a primeira corrente que é gerada pelo VBE, né? Então a constante vai ficar aqui no IC. E é a constante IS, né? Exponencial de VBE sobre VT. Ok? Aqui nós vamos ter também o IB, né? Se aplicarmos um VBE aqui, e o VBE vai ser uma parcela disso aqui, né? E essa parcela nós já vimos, né? O IB é igual ao IS dividido pelo beta, né? Nós já vimos o beta, é a parcela de recombinação que acontece no transistor, né? Vezes exponencial de VBE sobre VT. Ok? Os valores típicos para o beta nós já vimos na aula passada e temos usado o valor de 100. Né? Então, por exemplo, se você tiver aqui o I6 tanto, né? O IB vai ser 100 vezes menor, né? Ou, de forma equivalente, essa constante aqui vai ser 100 vezes menor. Tá? Por fim, vem o IE. O IE é simplesmente a soma dos dois. Né? Então, o IE é igual ao IB, ao IC, mais o IB, que é igual a vou colocar o IS em evidência, né? O IS, vou colocar aqui embaixo, igual ao IS vezes 1 mais 1 sobre beta, vezes exponencial de VBE sobre VT. Tá? Eu vou inclusive fazer o seguinte, vou copiar, só para economizar espaço, eu vou copiar essa expressão aqui. Eu vou até copiar aqui embaixo, que eu vou precisar do espaço, o IE igual beta mais 1 sobre beta, vezes exponencial de VBE sobre VT. Então, pessoal, esse é um dispositivo bem interessante. Por exemplo, se o IC for isso aqui, né, o IB vai ser o IC dividido por beta. E o IE, aqui faltou o IS, né? IS vai ser, e o IE vai ser o IC vezes beta mais 1 sobre 2.
Se o beta for 100, então vai dar 101 sobre 100, né? 1.01 vezes o IC. Ok? Bom, vamos agora à segunda representação. Eu vou copiar aqui esse mesmo circuito, esse mesmo desenho, né? E vamos ver como é que ele vai funcionar. Aqui tem a base. E aqui o emissor. Ok, pessoal, vamos ver agora um segundo modelo, que na verdade é só uma pequena modificação desse aqui. Tá? Aqui nós temos, quando a gente entra com o VBE, né? O VBE é quem gera tudo, né? E ele gera uma corrente de coletor igual a essa, né? Tá? E aqui uma corrente de base igual a essa. Às vezes acontece, pessoal, de você calcular essa corrente de base sem precisar usar essa fórmula aqui. Tá? Tem formas de fazer isso, né? Você consegue uma boa estimativa aqui da corrente de base sem precisar usar essa fórmula exponencial. Tá? Por exemplo, né? Uma fonte, né? E um diodo e um resistor. Né? Às vezes, dependendo do valor da fonte e do resistor, né? Às vezes você só substituir por um valor 0.8, dependendo, é claro, da situação, desculpe, se você substituir o diodo por uma fonte, né, de 0.8, você pode, dependendo do caso, conseguir uma estimativa bem precisa para o IB. Tá? Não é em todos os casos, mas em alguns casos, sim. E nesse caso, você pode ter o IB, tá? E se você fizer isso, basta então você calcular aqui o IC, né? E o IC seria dado por beta IB. Ok? E aqui seria o IE, né? Que tem várias formas. Pode ser IB mais IC, né? Ou seria equivalente a 1 mais beta vezes IB, ou 1 mais 1 sobre beta vezes IC. Tá? E esse 1 mais 1 sobre beta, só relembrando, ele dá beta mais 1 sobre beta, que dá 1 sobre alfa. Então, 1 sobre alfa vezes IC, né? Vezes IC, né? Que é igual a IC sobre alfa. Tá? Então, pode ser qualquer uma dessas fórmulas. Essa, né? Que é equivalente a essa. Tá? Pode ser usada para calcular, uma vez que você calculou o IB, né? Ou o IC, ou os dois. Tá? Então, nesse modelo, o IE é dado por uma dessas fórmulas. Eu vou colocar aqui por enquanto, o IE é igual a IB mais IC. Vou só relembrar isso aqui, né? O IE também é igual a IC sobre alfa. Então, se por algum motivo você conseguir calcular facilmente o IE, né? Também é fácil, né? O IE se relaciona diretamente com esses dois, né? Você poderia calcular o IC é igual a, se o IE é IC sobre alfa, então o IC é alfa IE. Ok? Tá? Então, usando alfa e beta, é fácil então calcular qualquer uma delas se você souber. Tá? Se você souber a fórmula. Ok? Vamos então à terceira e à quarta versão dos modelos. Pessoal, o próximo modelo que nós vamos ver é conhecido como modelo de
Ebersmall. É esse modelo aqui. Na verdade, a ideia é que ele funcione exatamente como esses modelos aqui, tá? Eles têm o mesmo comportamento, tá? Mas é assim, você tem aqui a base, né? Aqui tem a corrente de base, né? Aqui tem, bom, você pode botar a tensão aqui entre a base e o emissor do mesmo jeito, né? Só que em vez de ter um diodo aqui, ele é colocado aqui na junção entre a base e o emissor, tá? Então aqui nós temos o VBE, né? Bom, e aí nós temos as correntes, né? A corrente de coletor, a corrente de base que a gente já mencionou e a corrente de emissor. Basicamente o que é feito é ajustar isso tudo de tal forma que o modelo funcione exatamente como esse aqui, tá? Por exemplo, quando você aplica o VBE, tá? O ideal é que a corrente de base seja igual a isso aqui, a de coletor seja isso e a de emissor seja isso, tá? Então, como é que a gente faz para que isso aconteça? Bom, a gente cria então aqui uma fonte de corrente controlada em que o IC vai ser exatamente igual a isso aqui, né? Então o IC vai ser igual a IS exponencial de VBE. Deixa eu usar outra notação só para economizar espaço, né? Exponencial de VBE sobre VT. Ok? Bom, aí a gente também ajeita esse diodo para também ter essa expressão aqui para o IE, né? O IE então vai ser igual isso aqui, né? 1 mais 1 sobre beta, que seria beta mais 1, né? Sobre beta. Beta mais 1 sobre beta vezes exponencial E elevado a VBE sobre VT. Eu vou escrever aqui só para salvar um espaço para cá, tá? Em vez de usar essa notação, eu vou usar essa aqui. Ok? Bom, e aí, pessoal, são as duas coisas que eu posso ajustar. O resto é o IB. Mas aqui dá para ver o seguinte: você tem o IB entrando, né? O IE saindo e o IC entrando. E você sabe que o IC é igual desculpa, você sabe que o IE é igual ao IB mais IC. Então o IB tem que ser o quê? O IE menos o IC. Vocês podem fazer essa conta aí do IE menos o IC. Vai ser, isso aqui é 1 mais 1 sobre beta, né? Vezes isso, menos 1 vezes isso. Então, o resultado aqui do IB vai dar exatamente isso aqui. IB, né, é igual a IS sobre beta, né? Sobre beta, façam a conta aí que vocês vão ver isso aí. Vezes E elevado a VBE sobre VT, tá? Ok? Então, recapitulando, para calcular o IB, basta fazer o IE menos o IC e vamos ter isso aqui. Então é o seguinte, esse modelo funciona exatamente como os outros, tá? Só que ele é estruturado de uma outra forma. Então, por que
Mas por que então ter dois modelos, né? É porque em alguns casos é mais fácil usar esse, em outros casos é mais fácil usar esse aqui, ok? Em algumas configurações, por exemplo, emissor comum, né? É mais fácil usar esse. Em outras, como emissor comum com resistência de emissor, talvez seja mais fácil usar esse, tá? Mas na verdade os dois sempre funcionam, e eu acho que na verdade cada um tem uma preferência pessoal, né? Alguns gostam mais de usar esse, outros gostam de usar esse, tá? Outros usam um ou outro dependendo da situação, ok? Então é uma ferramenta a mais que nós temos, o modelo de Ebers-Moll. E podemos ter também a versão só com as correntes, né? Vamos ver aqui, coletor, fonte de corrente controlada por tensão, aqui a junção, né? A conexão, né, entre os pontos, tá? O emissor e a base, tá? Vamos supor que de alguma forma você conseguiu calcular alguma das correntes, tá? Vamos lá. Aqui nós temos VBE e aplicamos o VBE aqui, tá? Então, pessoal, se de alguma forma eu conseguir calcular as correntes, tá? É simples, né? Eu posso calcular as outras. A gente pode usar, por exemplo, o IB como referência, né? Vamos supor que a gente calculou o IB. Aqui vai ser sempre beta IB. IC é igual a beta IB, né? E o IE é igual a IC sobre alfa, tá? E aí daqui eu posso tirar várias relações, né? Se eu tenho IC, eu calculo IB por IC sobre beta. Se eu tenho IE, eu posso calcular de várias formas, calculando o IC sobre alfa, ou IB mais IC mais IB, tá? Ou beta mais 1 sobre beta vezes IB, tá? E assim por diante. Usando essas relações, usando o alfa e o beta, a gente consegue descobrir, a partir de uma corrente, descobrir as outras, ok? Então temos aí os nossos modelos, tá? Esse é o chamado modelo de grandes sinais. Ele é usado para resolver, o pessoal diz que é usado para resolver DC, a parte DC do circuito, mas não é totalmente verdade. É verdade que ele é usado para resolver a parte DC, sim. A maioria das vezes, na verdade, ele é usado. Mas ele pode ser usado também para fazer a parte AC. Por exemplo, às vezes você tem sinais que não são pequenos, né, para ser considerados aproximadamente lineares, então você acaba tendo que usar esse modelo também para sinais, né, para os sinais AC. Mas nós vamos ver isso aí, tá? É importante que vocês conheçam todos esses 4 modelos aqui, porque nós vamos usar nas próximas sessões. Muito obrigado.